resposta, que a resposta é o Senhor Jesus, né? E a pessoa, por estar muito atribulada, às vezes acaba não dando a devida importância para esse ponto aí. A pessoa acha, aconteceu comigo, eu não sou o primeiro nem vou ser o último que vai acontecer. Não sou nem o primeiro nem o último que vai acontecer. Mas é assim, é exatamente a brecha que o inimigo quer para ele manter a pessoa enredada nesse laço de mentira, não é verdade? Sim, sim, exatamente isso. Exatamente isso. Ele age da maneira assim no nosso ponto fraco, Nas nas nossas fraquezas. fraquezas. Sim. E eu já cheguei assim naquela época, pastor, até ir procurar um ônibus para me lançar com o meu carro, que na época eu tinha carro, me ir de encontro com o ônibus para tirar minha própria vida. A situação estava crítica. Tava crítica demais, eu Não cheguei, tinha saída. não tinha saída. Eu quase capotei ali na Tancredo Neves ali, que é a BR, né? Eu já me acordei alcoolizado, já bêbado, em cima do canteiro. E ali foi Deus mesmo que estava, né, ali cuidando de mim para que eu viesse para esse propósito. Só que no decorrer desse tempo, assim, pastor, o, a minha esposa ela foi muito sábia, porque nesse momento é o que mais tem é pessoas para dizer: deixa, vai, bora pra festa, bora beber. Já era, esse cara aí não é mais pra ti, entendeu? Só que ela foi sábia, pastor. Sabe o amor dela, o amor do meu filho também. é, Fez que ela agisse de outra maneira. No momento que ela e meu filho decidiram ali tirar suas próprias vidas, foi no momento que eles passaram em frente à congregação ali. Quando eu espaço na frente da igreja, eu quero deixar para que quem está nos assistindo possa entender nos momentos mais críticos da nossa vida, da nossa história, para que você possa entender quando nós não temos mais saída, não temos mais esperança, não temos mais para onde ir. Aliás, obreiro Anderson, a gente não tem mais para quem pedir um socorro. Aí o próprio Deus faz uma intervenção para que ele não venha ali, para que a gente não venha cair no precipício. A gente caminha pelo precipício, muitas das vezes moramos às vezes no precipício, né? Mas a gente vai ser guiado a partir desses momentos críticos, momentos tenebrosos de sequidão, de calor extremo, de sede, de tudo aquilo que é extremo para o ser humano. Ele vai lá com a sua bondade, com o seu amor, né? Com a sua mansidão, ele passa a nos guiar, o próprio Deus passa a nos guiar. E aí dá para entender perfeitamente como muitas pessoas passam por situações críticas, muitos acidentes acontecem, e aí a gente pensa que ele dormiu no trânsito, ele dormiu no volante, melhor dizendo. Sim. Ele caiu da ponte porque ele não prestou nada disso, porque a pessoa que está ali, muitas das vezes, estão passando pelo estreito, estão no deserto e não suportam situações assim e acham que o melhor é parar de viver, mas o certo não é esse. Mas quando a esposa, né, do obreiro Sandim passa na frente da igreja, o que foi que aconteceu? Naquele momento que ela passou ali, né? Desesperada, Desesperada, já não tinha mais, assim, pra ela, naquele momento ali, já não tinha mais, já tinha colocado já, né? Na cabeça dela, do meu próprio filho também, que eles iam tirar suas próprias vidas, mas naquele momento passaram ali e Deus falou: é ali, encosta lá que ali tem um socorro, tem uma palavra. Bem presente, né? Tem uma palavra. E o Senhor é testemunho de como a minha esposa e meu filho, que acabou de passar aqui, chegaram lá e se jogaram ali naquele momento sem palavras, nada, somente Foi Deus. pedindo socorro, clamando a Deus ali, para que Deus confortasse eles naquele momento. Muito forte. E no decorrer desse tempo que ela foi para a igreja ali, ela buscando, né, a Deus ali, ela e meu filho, e junto com a igreja orando, eu comecei a sentir aquele incômodo de noite. Eu escutava vozes, assim, tipo dela, do meu filho, sabe? Eu ficava sem entender, eu não conseguia dormir. E ela botou um propósito, ela foi guerreira demais. Só Deus sabe do coração dela, do coração do meu filho. Que ela disse que se até o dia 25 do dia. Até o dia 25, que é a noite de Natal, né, pastor? O senhor lembra muito bem que ela falou.
Sim. que ela ia desistir. E naquele momento o senhor falou que não era para desistir, né? Sim. E realmente no dia 25, na noite de Natal, acho que foi de 2021, naquele dia eu tomei uma decisão, assim, acabou tudo aqui, eu vou voltar para minha casa e pronto. E eu cheguei na minha casa naquele dia. Quando eu entrei em casa, eu olhei para ela, olhei pro meu filho, chamei. Meu filho tava até no banheiro. Eu disse, ó, acabou. Tô em casa de volta, me perdoa. Eu quero corrigir todos os meus erros, quero corrigir tudo aquilo que eu cometi de errado. Mas eu quero que tu me perdoe. Realmente ela me perdoou ali naquele momento. Só que ela tava com o coração dela voltado já para Deus. E eu naquele momento eu ainda não tinha ainda, pastor. Eu não tinha ainda, eu não conhecia Deus não. Ela tinha me perdoado, mas só que eu me acordava envergonhado. Eu ainda tratava mal. Eu achava que ela, qualquer momento ela poderia fazer algo assim para que viesse descontar aquilo, né? Sim. E eu ainda continuava tratando mal, eu chamava ela de crentezinha, eu falava coisas absurdas para minha esposa, tudo assim, sabe, sem ter Deus na minha vida. E quando eu recebi um convite do meu filho, né, que ele disse que ele ia se apresentar com um grupo de jovens, se eu não me engano. De jovens. E eu fui naquele dia. Na verdade, eu ainda resisti ainda a primeira vez, eu não fui. Aí quando foi numa Deus segunda. trabalhando. Deus trabalhando. E quando foi numa segunda apresentação, eu peguei e disse, vou lá. Eu confesso que eu entrei na igreja e não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Só que naquele momento ali eu chorando, o inimigo vinha na minha cabeça e falava, todo mundo sabe, cara, tu não é digno de estar aqui. Tu traiu tua esposa, tu quase acaba com a tua família. Ficava naquele negócio na minha cabeça o tempo todo ali, que eu não era digno, que não era digno, que não era digno, e querendo me tirar, me arrancar dali de dentro. Mas graças a Deus não conseguiu. Graças a Deus. Não né? conseguiu. Na verdade, o mal estava fazendo isso porque ele já estava partindo para o desespero, porque ele sabia que ali Deus já tinha um propósito na tua vida, porque mal sabia ele que quando tu estava andando no mundo, na bebedice, na prostituição, muitas vezes, como você mesmo relatou, que vinha às vezes embriagado no carro, né, passou por várias situações, talvez pudesse até ter perdido a tua vida ali, mas tu não perdeste porque tinha a tua esposa e o teu filho que estavam clamando por ti, pela tua vida, e Deus, ele ouviu o clamor deles e veio em teu socorro. Foi aí que começou a passar a vir aquele incômodo que tu sentia à noite, já era Deus, o Espírito Santo trabalhando para salvar a tua vida ali. Glória a Deus, né? Sim, exatamente isso, né? Que milagre. Maravilhoso. Exatamente isso. E eu ali naquele momento, pastor e obreiro Anderson, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ouvir a palavra, sem ter discernimento da palavra, mas um dia, e ainda enfermo, tá? Eu não estava recuperado ainda estava ainda doente, ainda estava com lesão ainda na minha coluna, e eu andava ainda todo torto, todo empenado, não conseguia me posicionar da maneira correta, para me dormir, para me deitar numa cama, para me sentar numa cadeira, eu teria que fazer um bocado de movimento, me apoiando, que eu não tinha como sentar normal. E ali eu fui para a igreja. E eu sempre falo isso aí, que antes eu não acreditava em Jesus, para mim era só Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor existe, mas só que nesse dia, pastor, já estava praticamente um pouco mais de um mês. Indo para a congregação. Indo para a congregação. Que bom, né? E aqueles pensamentos que vinham na minha cabeça, que o inimigo colocava, que eu não era mais digno, já começou a cair por terra. Porque eu comecei a travar essa batalha, essa luta contra a minha própria carne ali naquele momento. Porque se já que a minha esposa me perdoou e ela estava indo para a igreja, entre esse tempo ainda há uma situação que aconteceu, que a minha esposa ela ia para a igreja orar de meia-noite. Então tinha um grupo de oração da meia-noite na igreja. E eu brigava com ela, né, pastor? Brigava com a minha esposa. O que tá fazendo esse horário lá, rapaz? Isso não é coisa isso é pessoa que não tem, de pessoas que não tem o que fazer, rapaz. Mas misericórdia, Deus sabe de todas as coisas. Eu já peguei minha lapada já. E assim,
eu indo ali naquele momento, eu já estava já consciente do que eu teria que servir a Deus. E eu disse, Senhor... Então, no lugar onde o Senhor estava e onde o Senhor está hoje, é onde o Senhor conseguiu, né, um afago, é onde o Senhor conseguiu um alívio. Aquele fardo que o Senhor carregava, ele não existe mais, né? Aquele sobrepeso, obreiro Anderson, sim, quando a gente não conhece, né, o nosso Jesus, esse caminho maravilhoso que é ali a palavra de Deus, a gente passa, né, a sentir uma leveza, uma melhora, uma mudança na nossa vida, não é verdade? Sim, é verdade, pastor. É verdade. E naquele momento ali, né, que eu fui para o culto, né, foi no culto do milagre, sim, eu já fui determinado e depositei minha fé mesmo naquele dia. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me cura. Me cura porque eu não quero passar por essa cirurgia. Ainda tem a cirurgia, né? Que vinha uma cirurgia aí a caminho e muitas pessoas morrem de medo, né, do jaleco branco, né? Tem sim, síndrome do jaleco branco, morre de medo, né, da injeção, enfim. E aí o Senhor Deus estava trabalhando na tua vida e disse não ia passar pela essa cirurgia, mas sim pela mão dele, pelo tratamento dele, pela cura, né? E o que foi que aconteceu depois? E naquele momento ali no culto, né, eu clamando a Deus ali, ao nosso Jesus maravilhoso, que eu queria a cura, né, que justamente naquele momento estava sendo pregada a palavra, né, do culto do milagre, e ali tinha uma palavra que estava falando do milagre que Jesus operou, né, quando ele esteve aqui conosco na terra, né, pastor? Glória a Deus. E eu disse, aqui vai ter, eu creio que eu vou ser curado. Vou receber minha bênção. Vou receber minha bênção. E naquele momento ali, sabe, pastor, eu senti um desejo tão forte no meu coração de sair do meu lugar e lhe abraçar ali. Só que muitos não acreditam. Mas quem está falando aqui foi um pecador. Ainda sou pecador, somos falhos. Mas os mesmos pecados eu não cometo mais e procuro todos os dias me desviar do mal. Glória a Deus. Mas pro que eu era antes, para você que está assistindo, que me conheceu aquela velha criatura lá atrás, você sabe do que eu vou falar aqui. Você sabe do que eu estou falando, você sabe. Eu sei que tem amigos meus assistindo esta live agora nesse momento, pastor, porque eu enviei para meus amigos e eles, graças a Deus, eles acompanham também. Mas vocês me conheciam como é que eu era antes. E naquele momento ali, eu clamando a Deus, eu com aquele desejo, eu não sabia o porquê, eu queria abraçar o pastor, não entendia nada. Só que o Espírito Santo, naquele momento ali, o pastor sendo guiado e usado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou, vou aqui nesse corredor, que eu tenho que abraçar uma pessoa. E naquele momento ali, que o Senhor veio, me abraçou, eu senti algo assim, diferente. Eu estava em pé, e quando o pastor foi, terminou a palavra ali, mandou todo mundo tomar esses assentos e eu prontamente sentei normal, não senti nada. Eu até fiquei assim, opa. E levantei devagar e sentei de novo. Olhei para minha esposa, ela não percebeu nada. E aí, quando eu ia andando na rua, eu andando devagar também. E naquele momento ali eu saí andando para casa, caminhando normal, e eu olhava para minha esposa, eu olhava para meu filho para ver se eles perceberam alguma coisa, não perceberam nada. Dormi, sentei, pastor, eu tomei um banho naquele dia. Deitei na cama sem aquele movimento que eu tinha que fazer devagar. No outro dia, me acordei e eu criei umas galinhas lá em casa. E tinha um galinheiro que tinha desabado um pouco assim com o vento. Tinha que consertar. E eu olhei para lá e digo, eu vou ali. E eu fui lá, carreguei. Quando eu carreguei aquele galinheiro ali, aí eu tomei a consciência de que eu estava curado, que Jesus tinha me curado. E saí correndo para dentro de casa gritando, eu estou curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, esse foi um dos milagres que Deus fez na minha vida. Ainda fez, já fez outros, ainda há de fazer ainda. Creia. Eu tenho só um versículo aqui, pastor, que eu gostaria de deixar aqui em Hebreus 9, 27.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois disso, o juízo. Eita, eu tô me arrependendo todinho. Glória a Deus. O que eu tirei pra mim aqui disso, que eu tenho só uma vida. E desta vida, eu irei fazer a vontade de Deus, pastor. Glória a Deus. Porque quando ele enviou o seu filho, aqui no 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então o que quer dizer? Jesus, ele veio neste mundo somente com o objetivo de morrer por nós, de nos salvar, tirar os nossos pecados. E o mínimo que ele quer de nós é que a gente seja que nem ele, pastor. Glória a Que Deus. todos os dias a gente procure. Nunca vamos ser que nem ele, santo como Jesus. Mas ele nos deixa um ensinamento. Se você pecou hoje, amanhã não cometa o mesmo. Assim você vai se corrigindo todos os dias, se desviando principalmente do mal. Ontem a pregação do pastor, o inimigo, ele sabe a tua fraqueza. Ele vai te atacar naquela fraqueza ali. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, na fraqueza. Na fraqueza. Então, para que a gente procure se corrigir, procure se desviar do mal, a gente nunca tem que lidar de frente com aquela nossa fraqueza ali. Tá aí. Essa aí. Se desvia. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. O obreiro Anderson vai comentar aí. Eu quero só que ele comente sobre o que o Sandinho ele tinha um esporte que ele gostava de executar, de fazer. E os médicos disseram, olha, esse esporte aqui, tudo menos esse esporte. Você Verdade. não pode mais voltar a praticar ele, porque essa coluna aqui Sim. não tem condições. Sim. Mas assim, a medicina, ela é de Deus. De Deus. É de Deus. A medicina, ela é de Deus. Com Mas certeza. os médicos já tinham falado, já tinham feito a parte deles, ou seja, já tinham desenganado ele. Mas Deus, que pode tudo, ele não nos desengana nunca. Por mais tenebroso, por mais terrível que seja o problema que a pessoa possa estar passando, Deus, ele é Deus suficiente para nos curar, para nos libertar. E foi o que aconteceu na vida do irmão Sandinho, do obreiro Sandinho, né? E graças a Deus por isso, porque o irmão Sandinho, ele foi inteligente, né? As pessoas às vezes tecem comentários que as pessoas de Deus, elas são leigas, são pessoas que não têm estudo, que não têm conhecimento, que são pessoas, no linguajar popular, são pessoas, desculpa a expressão, que são burras, né? Mas aqui, nós que somos de Deus, é muito pelo contrário, nós somos inteligentes. Muito inteligente. Porque nós somos inteligentíssimos, porque a inteligência, ela vem de Deus. E se Deus não nos desse essa inteligência, nós estaríamos até hoje sofrendo na mão do diabo, pastor. De toda forma. Porque se eu não tenho, a Bíblia diz que só há dois caminhos: ou a gente serve a Deus ou serve ao diabo. Então, se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a quem? Não é verdade? Sim. E quando a gente toma essa decisão de buscar Deus para a vida da gente, por mais que a vida possa estar de cabeça para baixo, mas Deus vai lá e ele muda a situação da pessoa. Com Ele, certeza. ele reverte aquele quadro que para os olhos humanos já não tem mais saída, já não tem mais o que ser feito. Pois é aí que Deus entra, para mostrar para todos nós, para o mais inteligente do ser humano, o cara que se acha o tal. Deus diz, ei, vocês são, eu criei vocês de forma alguma nunca jamais serão igual a mim. Aí Deus vai lá e faz acontecer de uma forma totalmente diferente, que até eles mesmos se confundem, né? E a Bíblia mesmo já diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Não é isso? Isso aí. Eu tenho só para concluir sobre isso aí. Às vezes a gente vai falando, a gente acaba assim se esquecendo às vezes. Quando o médico falou que eu não poderia mais praticar esporte algum, eu fui curado, Jesus me curou. Eu disse, Senhor, só para mim não querer mostrar para um homem, não querer mostrar que eu sou o cara, não, para mostrar o que Jesus fez na minha vida. Eu pedi uma oportunidade para que eu voltasse a lutar. Eu entrei no octógono ano passado, não me recordo muito bem, 2 vezes. Só que eu pedi para ele para mim só uma vez. Eu pedi só uma vez. E eu entrei no octógono, lutei com um rapaz que se chama Jacaré.
E naquele momento ali eu fui agraciado com a vitória, meu braço foi erguido para a honra e a glória de Jesus, né? E eu dei meu testemunho lá em cima. Eu dei um resumo do meu testemunho ali, justamente da minha situação de enfermidade que eu tinha passado, que eu não ia mais poder lutar. E lutei uma segunda vez. Só que a segunda vez já foi teimosia já e o meu braço não foi erguido. E Deus parou a luta ali naquele momento porque ele sabia. Teve uma serva de Deus, uma pastora lá, que é a pastora a esposa do pastor Walter, que foi assistir lá, né? Ela disse que Deus avisou a ela que foi ele que parou aquela luta ali porque iria acontecer algo pior. Então naquele momento ali eu fui contra a vontade de Deus. Porque se eu pedi uma vez só, então Deus é Deus. Deus é Deus. Se você pede uma vez e ele lhe concedeu aquilo ali, não peça 2, 3 vezes a mesma coisa. Porque você tem que saber ter o discernimento de agradecer a Deus pelaquela oportunidade que ele deu. Como é que eu posso dizer, pastor? Se ele já me deu uma vez e eu não soube aproveitar, por que eu vou querer? Sim. Não é verdade? É. Então assim é a nossa vida com Deus hoje em dia. Tá? Tá aí, Amém? então. Eu quero só citar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, irmão Anderson. Sim. Pessoas do Pará, tem? Tem pessoas do Pará, Belém, Ananindeua, Barcarena, Vila do Conde. Tem até um rapaz aqui de Portugal que está aqui, acabou de mandar uma mensagem aqui, Éder Oliveira. Oi, aí. Receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Aí. Portugal. Pronto. Tem alguém aí que o irmão Sandin, né, enviou aí. Tem cidade que o senhor enviou aí? Tem pessoas nos assistindo nessa live. Sim. Ouvindo esse testemunho maravilhoso. Vamos já de palavra. Tem o nosso amigo Alexandre e o Alex Dom também que está nos assistindo. O Alex está no Rio Grande do Sul, não me recordo. Isso, está no Rio Grande do Sul, não me recordo qual é a cidade que ele está. Tem o Rafael que está em Joinville também nos assistindo. Tá? E tem uns amigos também do Suriname. Um abraço aí para o Dom, para o Ben, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou falando em português aqui, mas eles com certeza sabem que estamos falando de Deus. Glória a Deus. Tá, então a gente vai agora ouvir uma palavra. Bom Mauro, né? Bom Anderson, vamos estar ouvindo uma palavra de Deus. Você que se preparou para essa live, foi pego de surpresa, quero te dizer que o Senhor Deus reservou essa quarta-feira, né, para que você possa se desligar pelos minutos da matéria e se ligar com Deus nesse momento. Vamos fazer uma oração. Aonde você estiver, se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos. Amantíssimo Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento. Senhor da glória, que esta palavra, Pai, ela possa fazer a diferença nas vidas dessas pessoas que estão nos assistindo nessa hora. E que eu possa ser canal de bênção, Senhor, para pessoas sedentas, carentes, pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão se sentindo abandonadas, desprezadas, sem saída, Senhor, sem o que fazer, Pai, para resolver aquela causa. Senhor da glória, fica conosco, fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Tá, então, eu quero trazer uma palavra para a nossa vida que está aqui em Daniel. Se você tiver aí uma Bíblia na sua casa, se você tiver aí um celular, você pode digitar lá, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Tá bom? Vamos estar aqui começando do versículo de número 2 em diante, tá bom? Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as assolações em Jerusalém, era de 70 anos. Preste atenção nesta palavra. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica e com jejum e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ele disse assim para Deus: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam
e te guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, portanto, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém? Essa palavra, nós que aqui estamos nessa live, ao vivo, para todos vocês, eu quero começar a dizer para essa frase que eu acabei de ler aqui em Daniel. Não demos ouvido. Nós fomos teimosos, fomos rebeldes, fomos malcriados aos profetas, aos obreiros, aquele que faz o culto de rua, nas esquinas, aqueles que estão nas praças com aquela caixinha amplificada, aqueles que estão ali suando com aquele microfone na mão pregando a palavra. A gente passou ali e a gente nem sequer virou o pescoço para olhar para eles. Fomos teimosos, fomos duros. E agora veio as assolações, só que aqui a profecia era o seguinte: já ia para durar 70 anos de cativeiro. Só que se você for pegar o homem chamado Daniel da Bíblia Sagrada, ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, homem diferenciado, homem da palavra, homem de oração. E aí o interessante é que quando ele se coloca de jejum e oração e súplica, e lá na frente ele vai dizer: nós merecemos o castigo, a vergonha do rosto. Olha só, ele se cobre de cinza, sendo ele íntegro, sendo ele reto diante de Deus, obreiros. Ele, o homem de Deus, um homem se colocou na posição de aquebrantado. Um homem se humilhou diante de Deus, ele reconheceu a falha, ele trouxe todo aquele pecado do povo, os erros das pessoas, a arrogância dos seres humanos para si, e disse: nós merecemos a vergonha do rosto. E se colocou na posição. Ele fez como Cristo, morreu na cruz. Ele se colocou ali no Calvário. Sabe o que Deus fez? Ele olhou de cima, olhou para aquele homem. E ele fez um jejum frenético de 21 dias. Olha só. E não veio a resposta no primeiro dia, na primeira semana não veio na segunda. E meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ele continuou insistindo no seu jejum. No versículo de número 8, nós vamos entender a resposta do capítulo 9. Porque a gente vai se perguntar: mas por que é que esse anjo veio agora? Depois de 21 dias ele vem, se apresenta a Daniel. Olha, Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que tu colocaste o teu coração, voltou para buscar ao Senhor, foi respondido a tua oração, foi ouvido o teu clamor, a tua humildade diante de Deus. E eu estou aqui e eu fiquei preso 21 dias. E aí você pode perguntar: é por isso que às vezes a minha bênção ainda não chegou. Sabe por quê? Eu quero dizer algo para você. Não quero que você se assuste do que eu vou te dizer. Sobre aqui o nosso céu, aonde você está, o céu onde você está, tem demônios. Vou falar no português claro, tem principados, potestades do mundo espiritual, que estão lutando para que a minha e a tua oração não chegue até o trono da graça de Deus. Aliás, para que a nossa resposta não venha. É por isso que é uma intercessão, a nossa oração, a nossa súplica, ela precisa ser voltada de fato e de direito. Não é aquela oração, claro que toda oração o Senhor vai responder, mas tem aquela oração de doer a alma. E o Senhor mesmo diz na sua palavra que Ele não resiste a um coração aquebrantado. Não é verdade? E se você está me ouvindo, devido a nossas falhas, né, até mesmo pecarmos por falar muito, por falar demais, o Senhor Deus, ele se levanta no seu trono, fica de pé e aí coloca sobre um grande caos sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre a nossa comunidade. Ele permite que o nosso adversário faça o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação. E aí sabe o que a gente faz? Ainda bem que eu não moro lá naquela cidade. Não é assim que tem que fazer.
Quando Daniel vê que as assolações iam durar 70 anos, ele não estava preso naquele lugar. Ele precisava se colocar na posição de muitos homens e mulheres de Deus que se colocam, vão para o monte orar pela igreja dele, pelo aquele grupo de jovens, pelo aquele homem, aquele casal, aquele casamento que vai acontecer. Ele precisa subir ao monte, se colocar na posição daquela família, daquela casa que está em pedaços. Aquele homem que foi embora, resolveu ir embora de casa. Aquele homem aquela mulher que resolveu ir embora da sua família, ela resolveu tomar uma atitude e hoje ela não quer mais saber. Ela precisa entender que tem um homem e uma mulher de Deus intercedendo e tomou para si a responsabilidade de Daniel, obreiro Anderson. Sim, senhor, pastor, porque às vezes assim Pega aqui. acontece. Às vezes acontece que nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não tomamos a posição, nós não fazemos o devido sacrifício que a gente tem que fazer. Porque assim, a resposta Deus ele vai dar. A intenção de Deus é sempre de nos abençoar. Mas por muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos fazer de qualquer jeito. E a coisa de Deus ela não é de qualquer jeito. Então a gente meu Deus, hoje eu vou fazer assado, amanhã eu vou fazer cozido. Não. Nós temos que fazer como Deus quer que a gente faça, que Ele venha a se agradar. Não é porque a gente faz às vezes para agradar a esposa, faz para agradar o marido, o filho, a filha, né? A gente empenha um esforço tão grande e quando é para fazer para Deus a gente quer botar limitações, pastor. E não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma, porque Deus ele quer sempre mais da gente. Deus quer ver até onde que a gente tem a disposição de buscar e de servir a Ele, obreiro Ele. Sim, olha, eu quero só colocar aqui algo dessa palavra, desse texto que agora que a gente acabou de entender o seguinte. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar. Quando a família Sandim estava em turbulência, estava em cativeiro, em posse do nosso inimigo, do nosso adversário. E aqui a mesma coisa ali de Daniel. Eles estavam em cativeiro, ia durar 70 anos. E tu já imaginou se ela erra aquela porta maravilhosa? Verdade. Imagina se ela erra e em vez de durar 70 anos, ia durar 1000 anos, sei lá quantos anos. Eu estou só exagerando um pouquinho. Mas se ela não... Rapidinho, já vou te dar a palavra, o obreiro Sandim. Mas se ela errasse aquela porta e batesse numa porta errada, mas como Daniel bateu na porta certa e disse, eu entendi, fui direto, falei com o meu Deus, versículo de número 3... Diz aqui, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração, súplicas e rogos em jejum e cinzas. Obreiro Sandim. Sim, pastor, naquele momento ali que ela bateu na porta, foi a oportunidade que Deus deu a ela, porque ela bateu em outras portas, pastor. Muitas portas. Ela bateu em portas. Mas ela não entrou, né? Não entrou. Ela bateu em portas também de parentes, de amigos, sabe, naquele momento ali. E ela bateu em portas também de outras congregações, mas só que tem um porém. Deus, Ele envia as pessoas, Ele nos envia também ao lugar certo. Ele sabe aonde a gente tem que ir. Por mais que a gente está ali naquele momento aflito, frustrado, sofrendo, mas Deus sabe o caminho que a gente tem que ir e dar a porta certa. Aqui quando ele vai falar no versículo 6, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram. Olha só, nessa live aqui, quem somos nós? Somos servos de Deus. Eu não posso ser hipócrita e dizer assim, olha, não tem nada para te dizer. Então o que eu estou fazendo aqui nessa live? O que é que eu estou fazendo naquela igreja, naquele altar, se eu não tenho nada para te oferecer? Se eu não sou um homem de Deus, eu não sou uma mulher de Deus? É claro que essa palavra eu falo com a autoridade que Deus nos deu para falar. Quando eu digo aqui nessa palavra de Daniel, capítulo 9, versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos. Quantos homens que aparentemente a gente olha e diz, olha, esse daí não é homem de Deus não, porque eu olhei para o quê? Para a aparência dele, eu olhei para o jeito dela, a aparência dela fez com que eu julgasse ela antes do tempo, porque aqui está falando, eu não ouvi, eu não demos ouvido aos teus servos,
os profetas, e em teu nome falaram os nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo de Israel. Foi propagado. Quando eu falo de todo o povo, são aquelas pessoas que têm mais, como é que eu posso falar? São mais conhecidas. Sim. Vamos dizer assim, não tem aqueles pastores que são mais conhecidos do que outros, sim, tem uns mais conhecidos. Esses pastores, eles falaram para toda a nação. Numa fala, numa live, ele conseguiu atrair uma nação inteira para ele. Mas mesmo assim, aqui está dizendo que nós não demos ouvido a eles. Sabe por quê? Porque nós fomos teimosos para Deus. Fomos mal criados para Deus. Por isso, sobreveio essa situação, essa escassez. A falta de emprego nos veio. A falta do caroço de feijão na mesa veio. A falta de paz. Aliás, a nossa paz, ela não está no carro novo. Não está no dinheiro na conta. A nossa paz não está na casa nova. A nossa paz não está em nada aqui na horizontal. A nossa paz está no Senhor Jesus. Glória a nossa paz está no Senhor Jesus. Glória. Quando eu entendo essas palavras e eu faço o que eu quero trazer a memória. Estou trazendo o texto da Bíblia Sagrada que diz assim: quero trazer a memória aquilo que me traz a esperança. Eu quero dizer para você, o que traz a esperança para mim são aquilo que ele fez no passado, fez durante e está fazendo hoje. Esse que vos fala é um milagre vivo. Esse irmão Sandinho é um milagre de Deus vivo. O Mauro que está ali, o Vinícius que está aqui é um milagre vivo. O Anderson é um milagre vivo. Você, a sua vozinha, o seu vozinho, os seus tios, a sua sobrinha, o seu próprio filho, o seu marido. Você é o milagre de Deus. E eu quero trazer a memória aquilo, quando ele fala assim: Senhor, pecamos contra ti. Oh, meu Deus, sabe aquele negócio que, aquele estalo, puxa, sabe aquilo quando você fala uma palavra que não era para sair da tua boca e você falou, aí você, irmão Anderson, não era para me ter falado isso. É isso que Daniel está falando aqui para mim. Senhor, pecamos contra ti, Anderson. Pecamos contra ti, Senhor Deus. Nos perdoa. Senhor, não foi porque eu quis pecar. Mas olha só, lembrando que Daniel era íntegro, homem prudente, homem honroso, honrado, diferenciado. Ele, Senhor da glória, ele entendeu que o sacrifício dele ia valer muito a pena. Muitas das vezes nós olhamos a situação de uma nação e a gente não se coloca na posição de tomar para si a causa daquela nação, daquela cidade, daquele bairro, daquele país. Cuba, por exemplo, o próprio Brasil. Aqui está tendo enchentes, aqui próximo também, eu não sei se é Itália. É Itália? Itália está também tendo, Dubai também está enchendo. Né? Tá tendo um terremoto agora, eu não sei aqui o país, que aconteceu um tsunami. Então, quando nós nos colocamos para falar por eles, o Senhor, ele vai lá, ele volta, ele vai lá e diz: olha, eu vou ajudar essa nação. E ele começa a enviar várias pessoas de vários lugares para ajudar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso com aquilo que Ele faz. Quando eu recebo sobre a minha vida um castigo do meu Deus, é porque eu merecia aquele castigo. Mas nem todas as vezes, quando vem um problema sobre a minha vida, sobre a tua vida, nem tudo é castigo. Às vezes são situações para nos testar, se realmente eu estou resistente, para ver se realmente o meu capacete está resistindo aquilo que Efésios 6 vai falar para mim, se o meu capacete da fé está ali, né? O meu escudo, vem uma pancada sobre você, e o teu escudo da fé é para ver se ele está resistente, ou ele ou o teu braço, porque a pancada é tão grande que às vezes a gente recebe, que o teu braço ele sente a pancada, mas não é para você sentir. Mas isso tudo é teste do Senhor, te provando. Sabe aquela couraça que Efésios 6 vai falar para nós? Para realmente aí você, poxa, tá desse jeito, todo quebrado, todo em pedaços, em cacos. O Senhor está falando para você: muitas das vezes eu testei você, mas você muitas das vezes não quis me ouvir. Muitas das vezes você virou o rosto para não ouvir eu falar com você. Eu usei a internet para falar com você. Às vezes, eu usei pessoas de longe para falar com você. E você mesmo assim não parou para ouvir. Aqui, ele está te chamando para sair do cativeiro, que já está durando muito tempo, irmão Sandinho.
O cativeiro, irmão, já está há muito tempo já. Está na hora de... Você tem amigo que precisa sair do cativeiro? Sim, sim. Diga para eles de estar na hora de sair. Já passou da hora. Passou da hora de Está sair. vivendo no limite, chega. Já passou, extrapolou. Mas para que Deus também venha agir na vida da pessoa, a pessoa tem que se dispor. Dá ouvido aqui. A pessoa, exatamente o que diz a palavra de Deus, né? A pessoa ela tem que querer, ela tem que agir, ela tem que tomar uma decisão de buscar Deus para a vida dela e sair realmente da situação que ela está. Porque com as forças dos nossos braços não adianta. Nós somos limitados. A nossa natureza humana, ela nos milita, a nossa natureza humana. Mas o espírito que tem dentro de nós, ele não tem limite, pastor, obreiro Sandinho. Não tem. Aqui que vai falar no versículo 7, irmão Sandinho. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. A justiça de Deus está sendo feita na minha vida, na tua vida, a justiça. Deus é bom, não, pastor, Deus é maravilhoso, mas Ele é justo. Ele está executando a sua justiça sobre o seu povo aqui no Brasil, aqui na Terra, nesse planeta onde nós vivemos. Aqui está dizendo que, como se vê hoje os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras, no plural, não é na terra, é em todas as terras. Né? Quando ele está dizendo aqui para nós, olha, por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões que cometem contra ti. Quantas rebeliões a gente tem cometido contra esse Deus? Olhado para o céu e pensando que quem fez o céu foi fulano de tal, foi o A, foi o B. Não foi nada disso, foi Deus que criou. Você olha e não é grato pelo copo d'água que você está tomando, pela roupa que você tem, pelo veículo que Deus te deu, pela casa. Pastor, nem casa tem sim, alugado, mas é sua. Você não está pagando, a casa é sua. Nós não somos gratos em hipótese alguma, somos ingratos ao Senhor. Quando o Senhor Deus nos tira do Egito, nos coloca numa terra, aí você vai achar, não, mas Ele me colocou no deserto. Bem, mas no deserto é escola para nós. E lá na escola não vai faltar roupa, porque a roupa não vai envelhecer, não vai te faltar sapato, porque... mas não tem loja, mas olha aqui para mim, eu prefiro a loja do céu, porque lá no céu, lá no deserto do Senhor, o sapato nunca vai envelhecer. Aquela que vai nascer, as crianças que vão nascer no deserto, também não vão morrer. No deserto que você está passando, talvez você esteja passando por um deserto sinistro. Como nunca na tua história, como nunca lhe faltou nada na tua vida. Começou a faltar, por esses dias, começou a faltar tudo para você. Mas olha o Senhor te colocando no deserto, para mostrar para você, olha, você não me deu ouvido. Quantas vezes eu te prosperei, fiz você subir e se sentar no meio dos príncipes, no meio dos poderosos. Te tirei do lamaçal, da solidão, do quarto escuro, te arranquei da depressão, do vício, do tóxico, te coloquei novas roupas e olha o que você fez para mim. Você virou as costas para mim. Aqui ele está dizendo, enfatizando em Daniel 9, do versículo 2 até o versículo de número 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a todo mundo, ao grande e ao pequeno, do grande, do maior ao menor. Daniel está dizendo que a nós. Eu me entristeço quando eu vejo, né, países, cidades inteiras sendo devastados, com vulcões entrando em erupção. Lá tem os ricos, tem os pobres, todos, sem exceção, perecendo. Quando eu vejo países, nações entrando em tsunamis, sendo devastados, não ficando nada, prédios, casas sendo arrancadas. Quando eu vejo tempestade arrancando casas, árvores pela raiz e jogando lá longe, virando caminhões. É impossível de um ser humano empurrar um caminhão e virar, mas aquela ventaninha tenebrosa vira aquelas carretas, aquelas casas, árvores, grandes e pequenos, ricos e pobres. Não tem, aqui está dizendo aos reis, aqui no versículo de número 8, aos poderosos, pecamos contra ti, fato, pecamos contra Deus. E se eu reconhecer, o Senhor ele é capaz, é misericórdia de também ir lá e dizer, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Mas se eu permanecer na minha dureza do meu coração, do meu coração de pedra, e dizer assim, eu já cansei de Deus, Deus não me ouve, não faça mais isso.
Deus ele está sempre te dando oportunidade. Talvez essa mágoa que muitos têm de Deus, de servo, de crente, não querer crente, talvez são decepções suas mesmas, por não obedecer, por não cumprir a palavra, simples assim. Simples assim. Não quis obedecer um simples... Olha aqui está dizendo, olha aqui que está dizendo, vou só lembrar. É o versículo 3, não vou esquecer. Olha aqui, ó. Olha só. Versículo 5 de Daniel, capítulo 9. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ou seja, tu virou as costas para a palavra. Tudo que é daqui da Bíblia você não quer ouvir, você não quer entender o que Deus está te chamando, tirando de mais uma vez do lamaçal, aonde você se encontra, para te trazer uma liberdade, porque o cativeiro nós não queremos mais. Eu não quero mais viver em cativeiro. O nosso querido amado sonoplasta que está conosco, o irmão Mauro, né, não quer mais isso. Né? O irmão obreiro Anderson, o irmão Sandim. Você quer viver em cativeiro? Não, pastor, Não jamais. queremos mais viver em cativeiro. Estamos cansados. Eu tenho, assim, pastor, só para enfatizar um pouco mais, né? Muitas das vezes a pessoa está passando por aquele deserto ali e ele recebe uma palavra de Deus, naquele momento ele quebranta seu coração. E permite que Jesus ali tome conta da sua vida. E quando ele começa a prosperar, ele vai começando a deixar o nosso Cristo de lado e dar valor para aquilo ali que ele começou a ter através da palavra. Só que ele esquece do nosso Cristo e começa a valorizar, pastor, a vida próspera. Esqueceu que Jesus fez aquilo para ele. Porque e depois volta para o deserto e volta pior. Essa vida próspera, ela também tem nome, obreiro Sandim. Essa vida próspera, ela tem nome, é Deus Mamon. Ou seja, é um Deus da riqueza, do money, do dinheiro. E isso faz com que a pessoa se atraia a esses deuses. Quando era para ser totalmente diferente, nós temos que estar com o dono do ouro e da prata, que é o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Amém? Eu quero só agradecer a Deus por essa palavra. Eu quero aqui dizer para você que essa palavra foi direcionada para o meu coração, para transmitir para você que está nos assistindo nessa live aqui, TV Rádio Web do Pimenta. Quero agradecer a Deus. Quero já começar meus agradecimentos, que já vamos estar aqui orando por você, que tem um pedido de oração, que você colocou o seu nome. Já aqui nós vamos estar apresentando você de perto, você de longe dessa cidade que está aí com a gente. Quero agradecer aqui a Deus pela vida do meu pastor presidente, Bispo Raimundo Barbosa. Um abraço à sua esposa, o meu abraço muito especial. O meu querido presidente, né? Tenho o maior respeito por ele. Meu querido amado pastor Radan já está na live, pastor Nelson, pastor Maurício, pastor Ezequias. Deus abençoe vocês, meus irmãos lá no Pará, minha querida mãe, minha esposa, um beijo na minha princesa, pastora Nora, Deus te abençoe, Daniel Kizan, Daniele, Cristine e todo o povo da igreja Livres para Adorar que está conosco, nos acompanhando. Sim. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero começar aqui pelo obreiro Sandinho, agradecer algumas pessoas que ele conhece. Sim, pastor. Fica à vontade. Agradecer aqui a minha esposa Eliana Sandinho também, que está assistindo, obreira também da igreja também, Livres para Adorar. Deus, tá aí. Agradecer também a nossa diaconisa Eliana Souza, que está ligada também aqui conosco. Tá? Eliana. A irmã Larice Thomas também está aqui conosco, nos acompanhando. E mais uma vez aqui, nossa irmã, a nossa diaconisa Eliana Souza, confirmando a Juliana Azevedo, minha cunhada Juliana Azevedo. Deus abençoe. Deus abençoe também. O Gustavo também, tá? Pede oração lá, né? Tá pedindo oração também a minha cunhada Juliana Azevedo, irmã da minha esposa. Mandar um abraço também pro Alex, para o Ernesto também lá em Cuba. Acabamos de falar em Cuba aqui. Pronto. Lá em Cuba também, que me mandou uma mensagem no WhatsApp, que estava acompanhando e caiu no momento a live, mas já voltou. Glória a Deus. Um abraço para Cuba. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, hoje, amanhã e sempre. Pronto, que eu quero passar aqui pro obreiro Anderson também, agradecer os parentes que moram em outros estados, em outras cidades. Meu obreiro Anderson. Sim, agradecer primeiramente a Deus, né?
A minha esposa Vanessa também que está acompanhando, ao Márcio lá em Belém, a minha irmã Lúcia, a minha sobrinha, a minha prima Adélia em Barcarena, o nosso amigo lá em Portugal também, o Ed Oliveira, né, pessoas de outros países aí acompanhando, né, como nós falamos no início, que Deus ele está levando a palavra dele aos 4 cantos do mundo através dessa live, não só dessa live aqui. E queria dizer para as pessoas que estão acompanhando, não é, pô, vocês estão falando de tragédias e tragédias, sim, acontece, mas Deus ele ainda quer te salvar, Deus tem um plano para a tua vida. Tudo isso que está acontecendo é para despertar a tua fé, para que você venha acordar, sair do comodismo, sair desse sono da morte que você está vivendo hoje. Não é? Você se arrepender, tomar realmente uma decisão de fato e de verdade, não é? De querer Deus mesmo para a tua vida, porque não tem outro caminho, não tem outra saída. Não adianta que nós queremos colocar panos frios, né, diante da situação, porque a gente sabe que só existe 2 caminhos. Decida o seu. Nós já decidimos o nosso, nós lutamos todos os dias para permanecer nele. Não é fácil. Não. Todos os dias é uma luta constante. A partir do momento que nós acordamos, nos botamos de pés ali, a luta ela começa. E quando nós estamos dormindo é pior ainda, que o mal ele não dorme, ele não descansa. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual terrível pela nossa alma. Então, gente, vem para Deus, tá? Busca uma igreja perto da tua casa, aqui a gente não está levantando bandeiras de igreja, tá? A igreja mais próxima que tiver, que fala de Jesus, vai lá, porque com certeza Deus está de braços abertos para te receber. Eu quero só agradecer também o Luizinho, né, o amiguinho de Deus lá da nossa congregação, todos os amiguinhos de Deus da nossa congregação. Filho da Diaconisa Eliana, um abraço para você, amiguinho de Deus, Luizinho, tá certo? Os nossos diáconos da nossa congregação, cada um de vocês, receba o meu abraço. Amém. Aqui em cima, olha, tá I, pra cá, né? IPCD, Igreja Pentecostal Comunidade de Deus. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Vamos fazer uma oração. Quero orar por todos vocês em nome de Jesus. Vai mostrar o vídeo? Sim. Sim, pode mostrar. Vamos estar agora orando. Quero convidar você para orar conosco. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, Senhor, por esse momento, Senhor da glória, na tua presença, Senhor. Esta oração eu quero, Senhor, direcionar para aquela pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo nessa live, Pai. Está se sentindo, Senhor, abandonado, numa crise, Senhor. Como Daniel se encontrava, Senhor, ele rapidamente lhe rogou a Ti, Senhor, porque esse cativeiro ia durar 70 anos, Senhor. Mas o Senhor foi bondoso com Daniel, porque viu nele um coração aquebrantado, viu nele, Senhor, um homem diferente, Senhor. Senhor, eu quero direcionar a oração para esta mulher, que pode estar, Senhor, na cova dos leões, no fundo do poço, para esse pai de família, Senhor, que se encontra em outro território, Senhor, não é a sua terra, se encontra, Senhor, como um forasteiro, Senhor, se encontra sozinho, numa luta tremenda, Senhor, sem um centavo no bolso, meu Deus. Eu quero te apresentar, papai querido, porque eu sei, Senhor, como é difícil estar longe da sua casa. Quando eu vim da minha terra para cá, Senhor, para este lugar, eu me senti assim, Senhor. Então eu me coloco, Senhor da glória, no lugar dessas pessoas que estão em batalha, estão em cativeiro, Senhor, estão se sentindo aprisionados, Senhor. Muitos não têm roupas, muitos não têm o que comer, não têm uma casa, Senhor. Senhor, usa alguém, Senhor, usa alguém, papai querido, para que possa, Senhor, encontrar essas pessoas. Nos usa, eis-nos aqui, Senhor, para que nós possamos, Senhor, usa os nossos olhos, Senhor da glória, para que nós possamos ver essas pessoas carentes. Senhor, eu não me conformo só visitar os hospitais, eu não me conformo só, Senhor, com a equipe de evangelismo que temos na igreja. Eu não me conformo só nos cultos de terça, de quinta, de domingo. Não, Senhor, eu quero mais. Então me capacita, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor da glória. Porque, Senhor, nós não queremos mais viver em cativeiros, Senhor. Muitos cativeiros estão durando já há mais de 70 anos, mais de anos, Senhor da glória. Muitos começaram agora os seus cativeiros, mas já estão sentindo ao peso do cativeiro, da escravidão, Senhor. Nos perdoa nossas falhas,
falhas, Senhor, contra Ti, pecamos contra o Senhor, nos perdoa, Senhor da glória. Talvez, Senhor, perdemos filhos, Senhor, para a polícia, perdemos filhos, Senhor, para a facção, perdemos filho para a bala perdida, porque, Senhor da glória, não ouvimos a Tua voz, perdemos a esposa, perdemos o esposo, Senhor, porque tivemos, Senhor, a coragem, Senhor, de se desviar da Tua presença. Nos perdoa, perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor, porque muitas das vezes não era esse trabalho que era para nós estarmos, era para nós estarmos num trabalho muito, muito melhor, mas, Senhor, por nossa negligência, por ter pecado contra Ti, Senhor, por ter falhado contra o Senhor, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos aqui, Senhor, papai, talvez pessoas em Portugal, no Japão, Senhor, no Pará, aqui em Macapá, Senhor da glória, nesse Brasil, Senhor, em Cuba, Senhor da glória, não sei, Senhor, onde estiver chegando essa live, Senhor, pessoas que precisam, Senhor, ser socorridas, Senhor da glória, envia-nos, Senhor, até esses lugares remotos, Senhor, lugares turbulentos, meu Senhor da glória, para que nós possamos ajudar elas, Senhor, em oração, em súplica, em rogos, em jejum, em pano dos sacos, Senhor, de cinza, e se humilhando, Senhor, de verdade, de alma, de corpo e mente, Senhor, espírito, meu Senhor. Aleluia. Eu te apresento, Senhor da glória, nossa nação brasileira, te apresento, Senhor da glória, outras nações que estão passando por turbulências, Senhor, que já estão durando, Senhor da glória, muitos anos, Senhor. Pai querido, olha nossos políticos, Senhor, nossas autoridades, Senhor, o trânsito da nossa cidade, que às vezes está um caos, meu Senhor da glória, problema na justiça, Senhor, talvez esse juiz que está me assistindo, esse advogado, Senhor, que está me assistindo, esse réu, Senhor da glória, meu Deus, pessoas que estão precisando de algo, papai, de uma solução, papai querido, aquelas que estão causa na justiça, Senhor, vai resolvendo tudo, aqueles que estão nos hospitais, estão com câncer, Senhor da glória, estão, Senhor, com o coração, papai querido, para fazer uma cirurgia, Pai, tem misericórdia dessas pessoas, papai querido, tem misericórdia, usa de benevolência, cura essas pessoas. Deus, eu quero te apresentar lá a Povoa, Senhor da glória, a Leia, Senhor, que está na direção daquelas mulheres, daqueles homens, Senhor da glória, usa não só ela, a Povoa, mas outros departamentos, outros grupos, Senhor, do câncer, Senhor, Hospital do Câncer, do Coração. Deus amado, tem misericórdia, nos ajuda, nos tira dessa escravidão, queremos ser felizes, queremos voltar a sorrir, queremos voltar, Senhor, papai querido, a fazer nossas coisas que a gente fazia antes. Hoje nós podemos mais fazer, estamos presos, acorrentados, Senhor, nos liberta-nos, Senhor da glória, fica conosco, permaneça conosco, em o nome do teu Filho amado Jesus. E todos vocês alegres dizem amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga, eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, da minha libertação, das minhas bênçãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço do Espírito Santo para você. Um forte abraço dessa equipe, da nossa congregação, na tua alma, no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.